pessoal, vamos dar início à nossa aula, dando continuidade ao estudo sobre o início da República Brasileira. Claro que para a gente observar bem direitinho essa questão, é preciso, antes de mais nada, que a gente faça uma revisão dos momentos finais, do final da monarquia brasileira. Então a gente começa exatamente entendendo o porquê se formou esse governo provisório, de que maneira esse governo provisório se organizou. Ora, nós tivemos um golpe, digo a vocês, para mim não há uma proclamação da República, há um golpe da República, em 15 de novembro de 1889, Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, é ele que derruba a monarquia brasileira, derruba o processo imperial. É preciso que você lembre que nesse processo de derrubada há uma soma de conjunturas, e a gente não pode esquecer essa soma de conjunturas. Vamos acrescentar aqui, primeiro, um fator elitista, insatisfeito com o fim da escravidão. Temos também, somado a ele, um fator do exército, insatisfeito com a postura do governo da proibição de participação na vida política, e somamos também a ele a questão da igreja, uma questão religiosa, relacionada principalmente aos desentendimentos em relação à maçonaria. Some a tudo isso a formação do Partido Republicano, que a gente já estudou na aula passada, e consequentemente você sabe que a formação do Partido Republicano acaba favorecendo aí o surgimento de uma oposição ao modelo monárquico. De fato, houve a quartelada do dia 15 de novembro. Essa quartelada não teve a participação do povo, o povo assistiu a tudo isso sem um comparecimento às ruas, sem uma opinião, inclusive de maneira jocosa, o Benjamin Constant, que é um dos líderes desse movimento golpista do Exército, quando questionado por José do Patrocínio na Câmara, perguntado a ele quando é que o povo seria ouvido em relação a, já que havia agora uma república, como seria formado esse novo governo, o Benjamin Constant chegou e disse: olha, assim que der, nós vamos fazer uma consulta ao povo para saber que regime de governo esse povo gostaria. E resultado, essa consulta aconteceu, sabe quando? Em 1993, certo? Quando o povo foi para as ruas para votar pela forma de regime de governo, ou seja, mais de 100 anos depois. Então, faz todo sentido a frase: o povo assistiu bestializado a um golpe armado, que contou com apoio, graças a essa fusão de fatores, da elite cafeeira brasileira, que não via mais na monarquia esse modelo correto de governo. Pois bem, sendo assim, temos a formação do chamado governo provisório. Chamar a atenção aqui de vocês, que esse período entre 15 de novembro até fevereiro de 1891, quando a Constituição do Brasil ficou pronta, Deodoro vai tomar aquelas medidas consideradas emergenciais. A primeira delas foi realmente, de fato, convocar uma Assembleia Constituinte, elaborar uma nova Constituição. Ela era necessária não só para legitimar o novo governo, mas porque ela havia dissolvido a Carta de 1824. Também tomou 3 dias depois, após a proclamação, talvez com raiva aí do imperador Pedro II, o banimento da família real, que vai se exilar em Paris e cujo esse exílio só vai terminar no governo do paraibano Epitácio Pessoa. Quando chegarmos lá, vamos evidenciar essa questão. E também tomou uma série de medidas republicanas, como a substituição das províncias pelos estados, o estabelecimento do fim das relações com a igreja, entre outros fatores. Até que, de fato, nós tivemos realmente uma Constituição que falaremos um pouquinho mais adiante, embora já tenhamos feito esse estudo sobre a Constituição de 1891. Do ponto de vista econômico, ainda no governo provisório, Deodoro buscou tentar um modelo que justificasse aquela questão do ordem e progresso, do modelo positivista, do Brasil que estava deixando o arcaico e ia entrar no novo,
e esse projeto previa exatamente a construção, né, de um modelo de industrialização vigoroso, para que o Brasil deixasse apenas de ser agro. Foi incumbido dessa tarefa o ministro Rui Barbosa. Entretanto, o plano foi um fracasso retumbante, né? Ou seja, o plano fracassa veementemente e acaba ficando conhecido com o nome de encilhamento. Para que você entenda bem direitinho o que é encilhar, né, que é o ato de colocar uma sela no cavalo, aqui tem uma charge da época exatamente mostrando, ó, o governo é como se ele tivesse aí sendo selado, né? A cela era formada por ações, porque grande parte das pessoas pegavam o dinheiro que o governo disponibilizava através de empréstimos públicos para incentivar a industrialização, e muitos acabavam especulando com esse dinheiro, não abriam as indústrias e acabavam fazendo, na verdade, investimentos, né, na Bolsa de Valores, né, especulando com o dinheiro do governo, né, coisas do Brasil, e resultado da brincadeira. O país não só evitou assim o processo de industrialização, porque ele de fato não aconteceu, foram mais de 2.000 empresas falsas criadas, como isso, o endividamento público cresceu muito por conta dessa questão de emitir dinheiro sem reserva, né, sem lastro, o que fez também com que a moeda se desvalorizasse bastante, além de ter gerado inflação e pobreza no país. Então o governo Deodoro ele começa todo errado, né? O projeto de desenvolvimento foi um fracasso, o país estava endividado, com sua moeda desvalorizada e o povo, né, passando aí por privações, mostrando e já entrando em xeque aí essa questão de que se a República realmente era o principal, né, desenvolvedor do Brasil. Do ponto de vista da Constituição que já estudamos, que é a primeira Constituição republicana, só destacar novamente, né, o voto universal para os cidadãos maiores que 21 anos, lembrando que eles precisavam ser alfabetizados, ou seja, pouca gente vai votar, mas é um progresso porque acabava finalmente o chamado voto censitário, o voto pela renda, que era característico da Constituição de 1824 e que estava se estabelecendo aí um governo, né, além de republicano e federalista, usando o modelo presidencialista. Ou seja, o presidente estaria sendo eleito para um mandato de 4 anos, junto com o vice, que tinha eleição separada. A gente vai mostrar essa eleição indireta de 1891 novamente. Estabelecia, né, a partir daí, o projeto de que ele não podia ser reeleito posteriormente, logo após o mandato, embora isso não impedia ele de ser candidato posteriormente a um mandato sucessivo, né? Ou seja, passados os 4 anos de governo e mais 4 anos de um outro presidente, ele até poderia ser candidato novamente, né? Temos a eleição indireta, realizada em 1891, finalmente deixará o Brasil de ter um governo provisório, e nessa eleição elegeu-se aí 2 inimigos históricos. Para vice venceu o Marechal Floriano Peixoto e para presidente venceu o Marechal Deodoro da Fonseca. Ou seja, por esta razão é que chamamos esse primeiro período da República Brasileira de República das Espadas, porque são 2 marechais, né? Um dos símbolos do marechal era exatamente a espada que ele carregava. Essa eleição eu trouxe aqui em dados para que vocês percebam bem direitinho algumas questões. Veja que Deodoro ele obteve 129 votos dos deputados, 55% dos votos. Prudente de Moraes obteve 97%. Tudo bem, obteve a maioria superior a 50%. Mas se você observar a eleição para vice, Floriano Peixoto teve 153 votos, né, contra o candidato de Deodoro, que era o Eduardo Van der Kuck, que obteve apenas 57%. O que é que isso chama atenção? Chama atenção o fato de que a eleição, na verdade, mostrava a popularidade de Floriano junto aos deputados e senadores e a impopularidade de Deodoro, que como candidato a presidente teve menos votos do que o Floriano Peixoto como vice. Então a gente tem aí o surgimento de um governo dividido, de inimigos políticos dentro do próprio exército, e que tudo isso acaba se refletindo também nesse novo governo. O governo de Deodoro é muito curto, ele vai durar apenas 9 meses, né? Até porque, se na Constituição ele estabeleceu aqui, ó, a liberdade de imprensa, né? O Brasil estava querendo fazer nascer uma democracia, pouco tempo depois do início do governo,
ele passou a receber pesadas críticas, não só da imprensa, como também de congressistas e de políticos que reclamavam do projeto econômico do Rui Barbosa, do encilhamento, né? E aí o que Deodoro resolveu fazer? Resolveu enviar para o Congresso um projeto que limitava a imprensa, ou seja, um projeto que censurava, né? E claro, os congressistas, inspirados por esse iluminismo republicano brasileiro, não aceitaram essa decisão de Deodoro de querer impor limitações à imprensa brasileira que faziam críticas a ele. Resultado da brincadeira, Deodoro, inconformado pelo Congresso não ter aprovado seu projeto, vai ordenar a mobilização do Exército com a tentativa de fechar exatamente o Congresso Nacional, né? Não só estabeleceu esse fechamento do Congresso, como também mandou fechar todos os jornais que falavam mal dele e perseguir os opositores, declarando assim um estado de sítio. Olha, essa questão ela é muito importante para mostrar o destempero que o Marechal Deodoro tinha, né, e a pouca habilidade que ele tinha com a democracia. Ele não soube conviver com as críticas, ele não soube conviver com o processo, né, que não estava dando certo. E quando ele tomou a atitude arbitrária de fechar o Congresso e estabelecer limites à imprensa, houve a reação exatamente da Marinha. E aí nós temos a chamada primeira revolta da Armada. Gente, para você entender essa revolta, é muito simples. A Marinha não andava satisfeita, principalmente porque ela não estava participando das decisões do governo. E ela, logo a Marinha, que tinha sido a grande aliada do Império durante tanto tempo, era a grande força armada do Império, via com maus olhos essa questão da condução do governo do Marechal Deodoro e de deixar a Marinha de fora das decisões e da participação política. Apesar de eles terem apoiado indiretamente, né, o golpe, porque não houve reação por parte da Marinha, eles estavam ali, né, mostrando seu grau de insatisfação e esperando uma única oportunidade de erro de Deodoro para iniciar um levante. E aí, quando o Deodoro fecha o Congresso, o líder da Marinha, o chamado Almirante Custódio de Mello, disse, olha, Deodoro não pode agir assim. E aí o que é que ele fez? Posicionou os navios de guerra na Baía da Guanabara, apontou os canhões para o Rio de Janeiro e disse de maneira bem simples, se o Congresso não for reaberto, certo? E se Deodoro não renunciar ao mandato de presidente, simplesmente nós vamos bombardear a capital federal. Deodoro ficou indignado com a postura da Marinha, convocou o Exército para que o Exército tomasse uma medida de contragolpe, né, contra a Marinha, só que aí, grande parte do Exército ligado exatamente ao inimigo político de Deodoro, que era o Floriano Peixoto, simplesmente não aceitou as ordens de Deodoro, o deixou completamente isolado, ou seja, a Marinha estava prestes a bombardear o Rio de Janeiro e o Exército não obedecia o presidente, e aí Deodoro, completamente isolado, como mostra exatamente numa charge da época, né, que mostra exatamente Deodoro em cima de um barril de pólvora, né, aceso, e ele tentando desesperadamente apagar, né, os vários pavis que estavam acesos, né, e querendo derrubar seu governo. Ele viu que não tinha apoio no Congresso porque ele mesmo havia fechado o Congresso. Não tinha apoio do Exército porque Floriano conspirava contra ele lá dentro. E a Marinha estava em vias de declarar uma guerra contra o próprio país. Resultado, Deodoro isolado, sozinho, vai lá e com apenas 9 meses de governo, renuncia ao mandato de presidente. Pronto. E temos uma crise iniciada com pouco tempo depois de estabelecimento de um governo constitucional. E a Constituição brasileira, ela era muito clara. A Constituição dizia que se o presidente, por alguma razão, saísse do poder, ou porque morreu, ou porque renunciou, ou porque foi derrubado, e esse presidente não tivesse completado 2 anos de governo, certo? O vice-presidente, ele deveria assumir a presidência da República e, ao assumir a presidência, ele deveria estabelecer, certo, uma nova eleição num prazo de 90 dias para que fosse escolhido o novo presidente. E o que é que Floriano Peixoto fez? Nada. Floriano Peixoto foi lá e estabeleceu um acordo com a elite cafeeira, né, para que ele
assumisse o comando como vice-presidente, todos os documentos que ele assinou durante o período até o final do governo, ele assinou como vice-presidente em exercício, ou seja, deu um desdobro na Constituição, né? E ele simplesmente fechou um acordo dizendo: façam isso por mim, que eu simplesmente, quando terminar o meu mandato, de forma pacífica e ordeira, eu passo o poder para os civis. E assim fez Floriano Peixoto. Um acordo tácito com os homens que o ajudaram a eleger como vice-presidente, em troca de passar o poder para os grandes latifundiários no final do seu governo, em 1894. De fato, ele vai cumprir essa promessa. Mas ele cumpriu não porque ele era um homem que respeitasse a democracia, e sim porque Floriano Peixoto tinha, entre outras coisas, ele contraiu uma tuberculose. A tuberculose era uma doença complicadíssima nessa época, e ele sabia que estava com os dias contados, então ele não quis comprar a briga. Entretanto, quem comprou a briga do acordo que Floriano fez com o Congresso Nacional foi de novo a Marinha. Lembra que eu disse a vocês, quando Deodoro resolveu fechar o Congresso, que ele decidiu, né, proibir a imprensa de se manifestar e começou a fechar jornais e perseguir seus opositores, a Marinha estabeleceu a primeira revolta da Armada. E essa revolta ameaçou bombardear o Rio e, isolado, Deodoro renunciou. Só para a gente relembrar. Pois bem, começa aí a segunda revolta da Armada, dessa vez contra Floriano Peixoto. Aí você diz: e o que a Marinha quer dessa vez? Quer que Floriano saia. Na verdade, a Marinha não aceitou a decisão do Congresso de manter o presidente Floriano de maneira interina no cargo. Simplesmente chegou e disse: minha gente, isso é anticonstitucional. A gente não pode permanecer com o presidente de forma ilegal. Então, novamente, o almirante Custódio de Melo chegou e disse: olha, ou Floriano marca novas eleições, certo? Ou seja, ou ele estabelece uma nova eleição, ou a Marinha vai novamente bombardear a capital. Ou seja, o Custódio de Melo achou que o projeto ia dar certo da mesma forma como tinha dado certo com Deodoro. A pressão iria ser grande e Floriano iria ceder, certo? Errado, certo? Floriano, ao contrário de Deodoro, não só tinha muito mais pulso, como também tinha muito mais apoio. Afinal de contas, ele tinha fechado um acordo com a Marinha, com o Congresso, para que não precisasse abrir uma nova eleição, para que não houvesse um desgaste político e que ele iria passar o poder de forma ordeira, né, transitória. Resumo: a Marinha fez o bloqueio, Floriano resistiu, e o que a Marinha fez? Bombardeou a capital do Brasil. Inclusive, uma das telas pintadas na época mostra exatamente, né, um dos bombardeios, né, a capital. Você vê aí o Rio de Janeiro ao fundo, né, com chamas, né, pegando fogo. Os navios da Marinha fizeram um cerco contra o Rio de Janeiro, literalmente fecharam a cidade por mais de 2 meses, né, ou seja, ninguém entra, ninguém sai, e a Marinha volta e meia fazia esses bombardeios, né, cercado pelos navios. O Exército reagiu, né, os quartéis do Rio de Janeiro também reagiram, atirando contra os navios da Marinha. Olha que bacana você começar um governo exatamente fazendo uma guerra entre o Exército e a Marinha. E dentro dessa lógica, né, Floriano foi muito mais habilidoso do que Deodoro. Floriano simplesmente foi lá, né, pediu para que um dos seus diplomatas fosse aos Estados Unidos de forma secreta. Ele partiu pela Bahia, não pelo Rio de Janeiro, né? O almirante Flint, né, ele fez com que o Flint chegasse aos Estados Unidos e conseguissem comprar, através de empréstimos pelos próprios americanos, uma marinha de segunda mão, né? Os Estados Unidos estavam doidos para se livrar desses navios, encontraram os bestas para comprar, e aí ele formou uma marinha, né, nos Estados Unidos, e de forma surpreendente essa marinha veio para cá, para na Bahia, recrutam milhares de homens para essa nova marinha, e o Custódio de Melo simplesmente é surpreendido quando encontra, de repente, uma marinha cercando a marinha que estava cercando o Rio de Janeiro, né? E aí essa marinha conseguiu acabar o bloqueio contra a cidade do Rio de Janeiro, né? E além de acabar com o bloqueio do Rio de Janeiro,
obrigou a nossa marinha a se exilar no sul do país, onde posteriormente ela vai se engajar, né, ao movimento também contra Floriano Peixoto, que estava nascendo do sul do país. Então é um início de governo extremamente instável, né, que a gente para aqui na segunda revolta da Armada. Posteriormente nós vamos falar de como ocorreu o restante do governo Floriano Peixoto e como aconteceu a Revolução Federalista, né, e também a transição política para os civis, conforme Floriano havia acertado o acordo com a elite cafeeira. Beleza? Um abraço e até a próxima aula.